Olá, meus queridos alunos do quarto ano A e B. Tudo bem com vocês, meus queridos? Gente, hoje eu quero estar fazendo um reensino sobre micro-organismo e saúde. Esse conteúdo eu já dei início, ficou faltando falar só sobre a questão de prevenção, mas eu quero recapitular, fazer um reensino hoje com vocês e vocês concluírem aí todas as páginas desse capítulo, tá certo? Porque na próxima videoaula eu já quero estar falando de saúde e tecnologia, capítulo 6. Então, hoje nós vamos fazer o reensino do capítulo 5, na página 34. Vocês peguem o livrinho de vocês, página 34, capítulo 5, micro-organismos e saúde. Então, o que sabemos sobre micro-organismo? Sabemos muita coisa. Vocês aprenderam que existem micro-organismos patogênicos, ou seja, causadores de doenças, e existem micro-organismos benéficos, aqueles que trazem ajuda e auxílio para os seres humanos e também para os outros seres vivos. Vimos também que eles podem ser microscópicos, ou seja, só podem ser vistos com auxílio do microscópio. E existem aqueles que podem ser vistos a olho nu, que é o caso de alguns fungos. Mas nós sabemos que, no geral, a maioria dos micro-organismos não podem ser vistos a olho nu pelo fato de eles serem unicelulares, ou seja, só possuem uma única célula. Então, conhecer a forma e conhecer como esses micro-organismos entram em nosso corpo é a melhor maneira de estar se prevenindo, porque quando sabemos a forma que se pega, podemos evitar. Então, como é que eles entram em nosso corpo? De várias maneiras, tá, gente? Existem N maneiras deles entrarem, porque eles estão espalhados por todo o ambiente. No solo, na água, no ar, no nosso corpo, nos animais e nos vegetais. Os micro-organismos estão por todas partes. Entre eles existem os fungos, os vírus e as bactérias. Eu estou falando dos 3 grupos agora, no geral, tá? Então, muitos podem estar no ar, outros podem estar na água, outros podem estar nos alimentos e podem entrar também através das nossas próprias mãos quando não temos bons hábitos de higiene. Então, vamos ver aí através da pele. Alguns micro-organismos, como fungos, gente, têm muita afinidade pela pele humana. Então, eles podem se instalar na pele e causar doenças como manchas de pele, manchas brancas, manchas vermelhas, manchas negras também, coceiras, entre outros sintomas. Podem se alojar nos pés, quando não temos o cuidado adequado com os pés e com os sapatos, e causar frieiras ou infecções das nossas unhas. Então, aí eu trouxe uma imagem para vocês de pessoas com a pele contaminada por um micro-organismo. Com certeza são fungos, porque são os micro-organismos que mais têm afinidade pela pele, causando certas doenças que a gente chama de micose. Então, as micoses são as doenças de pele causadas pelos fungos. Algumas bactérias também podem se alojar na pele, mas no geral quem causa micose são os fungos. Outro micro-organismo como as bactérias, elas costumam entrar pela pele através de ferimentos. Existe uma bactéria que causa uma doença chamada de tétano, que ela entra pelos ferimentos. Então, quando a pessoa tem um ferimento, que não tem o cuidado adequado, que pisa no chão, ou que se cortou com um objeto que estava contaminado, pode contrair essa bactéria, que ela vai causar uma doença chamada de tétano, e é uma doença que pode ser fatal, tá? Então, todos os cuidados com os ferimentos são necessários para evitar. E já na questão da pele, é a higienização mesmo. Cuidado com os sapatos, cuidados com as meias, né? Secar o pé direitinho, secar a pele após o banho, tomar banho diariamente e ter bons hábitos de higiene. Além da pele, os micro-organismos, no geral, vírus, fungos e bactérias, eles podem infectar os alimentos. Gente, principalmente as bactérias, tá? Bactérias como a causadora da cólera, por exemplo, elas se alojam na água, tá? E nos alimentos que a gente consome cru. Existe uma bactéria chamada de salmonela, que causa a salmonelose, que é uma doença grave que se aloja nos alimentos.
Além desse grupo de bactérias que causa cólera e que causa salmonelose, existe também amebias e giardia, que não são bactérias. Nós já vimos que amebas e giardias são protozoários, mas que também podem estar presentes nos alimentos e causar doenças em nosso organismo. Então, aí, para evitar essas doenças, para evitar ter essa contaminação, há a necessidade dos hábitos de higiene com os alimentos, tá bom? E aí, quais são os sintomas de quem está com uma cólera, com uma salmonelose, amebias ou giardias? Os sintomas são bem parecidos, gente. São dores abdominais fortíssimas e diarreias constantes, principalmente no caso da cólera, que é uma diarreia forte com muita dor abdominal. Ameba e giardia também vão causar essas dores, mas elas também podem causar manchas na pele, além de deixar a pessoa com ânsia de vômito e com falta de apetite. Então, esses são os sintomas dessas doenças. São causadas por agentes patogênicos, que são o quê? Agentes patogênicos são todos os micro-organismos que causam doenças, tá bom? Então, cuidado com a alimentação e cuidado com a higienização, principalmente daqueles que vão ser consumidos crus, tá? E a água deve ser fervida ou filtrada, tá? Ou de uma fonte confiável. Comprar água mineral não significa que ela está limpa e pura. Você tem que saber se a fonte também é confiável. Além dos alimentos, além do ar, do vento, por onde mais os micro-organismos podem chegar ao nosso corpo? Pela picada dos insetos. Alguns micro-organismos se instalam no corpo de insetos, tá bom, gente? Como os micro-organismos são pequenos, eles podem parasitar o corpo de animais, o corpo de insetos, o corpo do ser humano. Eles podem parasitar qualquer organismo, tá? E existe um inseto, um mosquito chamado de Aedes aegypti, que aloja vírus no seu corpo, tá? Aí nós já estamos na página 36, quem está acompanhando o vídeo. Então, Zika, chikungunya e febre amarela são causadas por vírus. Esse vírus se instala no corpo do mosquito, tá bom? E aí, quando o mosquito pica a pessoa, ele passa o vírus para a pessoa através de sua picada e a pessoa acaba se contaminando e adoecendo, tanto de uma zika, como de uma chikungunya, ou de uma febre amarela, ou da própria dengue, que você já sabe que está indo em alta, no foco. Então, tem muito cuidado com o mosquito, porque está bem no período dele estar se reproduzindo. A gente está muito preocupado com a Covid-19, porque é a pandemia que está assustando, mas as outras doenças também estão aí, gente, principalmente a dengue, tá? Está tendo muito caso de dengue. Então, cuidado com os mosquitos, né? Passar o repelente na pele antes de dormir e ter cuidado de manter as portas fechadas, principalmente quando está no horário que os mosquitos estão chegando, que é a noitinha. Esse outro inseto bem grande que eu coloquei, gente, é um inseto chamado de barbeiro. Esse barbeiro, ele aloja um protozoário no seu corpo. Esse protozoário que ele carrega no corpo é responsável por uma doença chamada de doença de Chagas, tá? Que atinge a área do coração. Então, o protozoário se instala no corpo do inseto, do barbeiro, e esse barbeiro, ele tende a se alimentar de sangue, ele pica também o ser humano. Então, às vezes, quando a pessoa está dormindo, um local que tem um inseto desse recebe a picada e acaba se contaminando. Outra forma de contaminação são as gotículas de saliva. Então, pessoas espirrando próximo de você ou ambientes aglomerados com muitas pessoas, onde todos estão falando ao mesmo tempo, lançando gotículas no vento, pode contaminar e você se contaminar também. Então, tem que ter muito cuidado com ambientes aglomerados, pessoas espirrando. Você, quando for espirrar, ter o cuidado de estar colocando um lenço na boca. Por quê? Porque aí a gente pode pegar N doenças pelo ar. E eu vou citar algumas, tá? Que é a gripe, resfriado, sarampo, catapora. Tudo isso aí são viroses, tá? E eles pegam pelo vento, quando as pessoas estão espirrando ou quando as pessoas estão tossindo. Você pode estar perto ou pode estar um pouco distante. O vento circula e leva isso para você. E também tem as causadas por bactérias, que são as tuberculoses, tá? Tuberculose, pneumonia, são doenças causadas por bactéria transmitida pelo ar contaminado. As pessoas ficam tossindo, espirrando e se aglomeram, tá bom? Essas gotículas de saliva
podem cair também sobre objetos como canetas, maçanetas e você pode tocar. E aí você acaba contaminando suas mãos e se você não tem um bom hábito de higiene com as mãos, você acaba levando isso para dentro do seu organismo. Outra forma de contaminação é pelos objetos pessoais, como garfo, colher, copos e pratos. Então, se alguém está com algum problema desse aí e usou os talheres de sua casa, você corre o risco também de se contaminar. Nesse caso, faz-se necessário uma higienização constante dos objetos, dos utensílios domésticos, tá bom? E nada de estar usando talher ou garfo da outra pessoa. Se a pessoa está usando, você não deve usar. Procure um para você e use o seu, que é para evitar, tá bom? A prevenção da doença, como é que se dá a prevenção dessas doenças? Essas doenças podem ser prevenidas com os bons hábitos de higiene que devemos ter constantemente. E não é só em relação à pandemia, gente. Agora, na pandemia, a gente está com o hábito de lavar as mãos constantemente e está usando o álcool em gel. Só que esses cuidados, eles devem ser rotineiros para qualquer doença, porque todas as doenças causadas por fungos, vírus e bactérias, elas são transmitidas da mesma maneira, tá? Pelas mãos, pelos alimentos, pelo espirro, pelo tossir. Então, esse cuidado a gente tem que estar colocando na vida da gente como rotina, tá bom? Então, higienizar as mãos constantemente após usar o banheiro, antes das refeições ou se você vem da rua, tá bom? Uso do álcool em gel. Tanto na pandemia, quando não estivermos nesse período, que se Deus quiser vai passar, você deve estar também carregando álcool em gel na sua bolsinha, para quando você estiver na rua, higienizar suas mãos. E evitar colocar a mão suja na boca ou nos olhos, porque a área dos olhos, nariz e boca são por onde os micro-organismos entram. Então, se você evitar colocar suas mãos sujas aí, você vai evitar estar contraindo certas doenças dessas aí. Tá bom? Hábito de higiene como escovar os dentes, cortar as unhas também se faz necessário, porque as unhas, elas abrigam uma série de sujeira e de micro-organismos e depois você pode estar passando isso aí para o alimento, para colocando na boca de certa forma, tá? Quando for tossir ou espirrar, colocar esse canto aqui do braço na boca, para evitar estar tossindo nos outros. Se usar um lenço, tenha o cuidado de jogar esse lenço fora e depois higienizar suas mãos. Então, a melhor forma de prevenir essas doenças é ter bons hábitos de higiene. Tanto com o ambiente deve ser limpo e cuidado para não estar atraindo micro-organismos, porque vocês sabem que eles são decompositores. Quanto mais sujeira, mais eles vão vir, tá? Eles vão vir exatamente para onde tem sujeira, porque eles precisam fazer a reciclagem disso aí. É o trabalho deles no ambiente, a gente já estudou, a gente sabe. Se tem sujeira, tem fungos e bactérias, sim, e tem micro-organismos no geral, fungos, vírus e bactérias, porque eles vêm fazer o trabalho dele, que é decomposição, faz parte da natureza. Porém, nós, para evitarmos nos contaminar, devemos ter os hábitos de higiene, tá? Manter o ambiente que a gente vive limpo e manter o corpo também limpo. Então, cortar a unha, lavar cabelos diariamente, escovar os dentes após as refeições, porque existem bactérias na boca. A boca é um local que abriga muitas bactérias, tá? E a higienização do corpo se faz necessária. Então, a prevenção deve ser feita com a higienização, tá? Escovação, cortar a unha, lavar as mãos constantemente, higienizar os alimentos, tá? Principalmente aqueles que são consumidos crus, como as frutinhas e as hortaliças, tá? Deixar de molho no vinagre ou com as gotinhas de água sanitária para matar os micro-organismos. Tá bom? Então, meus amores, aí eu fiz a revisão desse conteúdo. Eu gostaria que vocês, quem já respondeu a página 38 e 39, ok. Quem não fez é a atividade que deve estar fazendo agora. Sobre esse capítulo, a página 35 e 37, também tinha exercício, não é para estar sem responder, já é para estar respondido. Quem não fez, faça agora, porque na nossa próxima videoaula eu quero estar falando sobre tecnologia e saúde. Então, tchau e até a nossa próxima videoaulinha.